que era a Copa do Mundo, Interclubes, mas só que depois abriram precedente lá em que ia até a seleção. Nós jogamos e ganhamos de União Soviética. Fala galera, beleza? Hoje eu tive o prazer e a felicidade imensa de conhecer e conversar com Carlos Roberto de Carvalho. Carlos Roberto, cabeça de área, histórico da década de 60, ele atuou no Botafogo de 67 até 75. Ganhou tudo, campeão da Guanabara, Campeonato Carioca de 67, 68, bicampeão, né? Foi campeão do Hexagonal do México. Troquei essa ideia com ele, perguntei como é que foi esse torneio lá no México. Campeão também da pequena Taça do Mundo, pequena Copa do Mundo ali em 67, 68 e 70 em Caracas. Esses 3 títulos são reclamados pelo Botafogo como mundial. Troquei essa ideia com ele também, quis entender ali como é que foi esse campeonato na época. Ele que é o 5º jogador que mais atuou com a camisa do Botafogo na história, são 444 jogos, empatado com Quarentinha, que também tem 444 jogos, o maior artilheiro da história do Botafogo. E o Manga, que também estava nesse dia que eu conversei com ele aqui, uma coincidência danada, Manga que também tem 444 jogos. Além disso, Carlos Roberto é também o jogador que mais atuou com a camisa do Botafogo no Maracanã, são 250 jogos. Esse número aí, eu acho muito difícil que alguém bata ele, porque o Botafogo já não joga mais no Maracanã como principal casa. Então, são 250 jogos. Só para você ter uma ideia, o Nilton Santos, nosso maior ídolo da história, atuou no Maracanã com a camisa do Botafogo por 246 vezes. Então, o Carlos Roberto ganhou dessa também. Além disso, ele foi convocado para a Copa do Mundo 70, estava naquela primeira convocação, acabou não indo, né? Foi cortado ali, tinham 40 convocados, ele acabou não ficando na lista final. Por questão de politicagem, ele me contou em off, mas acabou não indo. Mas baita jogador, e foi também treinador do Botafogo em 2006, campeão carioca, um título muito importante naquele momento, que tirou a gente de uma fila grande. Ele que junto com o Zagallo é o único jogador e treinador que foi campeão atuando pelas 2 funções, né? O Zagallo campeão como jogador e treinador, e depois Carlos Roberto, também campeão como jogador na década de 60 e 70, e mais recentemente como treinador em 2006, campeão carioca, naquele time que tinha Lúcio Flávio, Zé Roberto. Lúcio Flávio que foi trazido para o Botafogo pelo Carlos Roberto, beleza? Se você não sabia, ele me contou isso também. Zé Roberto, Lúcio Flávio, Dodô, Chaide, Rui Cabeção, são os campeões de 2006 aí. Quem não lembra daquele Maracanã, ainda em obras ali para o Pan-Americano, um título que marcou bastante ali o ano de 2006 pra gente, e marcou um bom time que deu início ali, 2007, 2008, fizemos boas campanhas também, muito por conta do trabalho que foi iniciado lá com o Carlos Roberto em 2006. Eu troquei uma ideia muito boa com ele, perguntei sobre Copa do Mundo, perguntei sobre esse Mundial do Botafogo, perguntei sobre a Taça Brasil de 68, como é que foi o Campeonato Brasileiro daquela época. Troquei uma ideia bem legal com ele. Fica aí com o vídeo, mas antes queria te pedir para se inscrever, para curtir, para, enfim, seguir lá no Instagram, no TikTok, que isso é muito importante. Beleza? Eu quero trazer mais vídeos desse tipo aqui, da história do Botafogo, quem sabe mais bate-papo aí com outras lendas do futebol, do nosso glorioso, mas para isso é importante ter mais seguidores aqui, para casa ficar mais cheia. Beleza? Um abração, fica com a entrevista aí. Uma entrevista muito bacana, você vai ver que o cara é realmente muito gente boa, além de uma lenda, um craque histórico do nosso Botafogo. Estou aqui com o Carlos Roberto, campeão de tudo pelo Botafogo, campeão carioca, campeão mundial, campeão da Taça Brasil de 68 também. Vou trocar ideia com ele aqui. Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro, né? Elevado a Campeonato Brasileiro depois. Taça Brasil de contra Fortaleza, né? Jogo difícil? Jogo difícil, porque ganhamos lá em Fortaleza e depois tivemos que ganhar aqui no Maracanã, e o time no Maracanã, na nossa casa, enfim. Aí metemos 4-0. Difícil? 4-0. Os caras são humildes ainda. Estava conversando com ele agora aqui sobre aqueles mundiais que o Botafogo em 2020 reclamou, né? Como torneios mundiais. E aí surgiu uma polêmica, se é mundial, se não é. E o Carlos Roberto estava me contando aqui como foi essa experiência lá e como o nível de dificuldade que era. Conta um pouquinho pra gente aqui como é que foi lá. Você ganhou em 68, 70 no México, não é isso? Não, em Caracas. Em Caracas, que era a Copa do Mundo, Interclubes, mas só que depois abriram precedente lá em que ia até a seleção. Nós jogamos e ganhamos de União Soviética, atual Rússia,
Benfica, que era com 9 jogadores da seleção portuguesa, seleção argentina, e olha que a seleção argentina ganhou lá de 1-0, mas 15 dias antes nós tínhamos jogado pela seleção brasileira e o Botafogo, na sua maioria, tinha 9 jogadores do Botafogo e ganhamos aqui de 4-0 da Argentina. E 15 dias depois tivemos que jogar com ele, um jogo em que os argentinos apelavam muito e tudo, mas a gente conseguiu vencer de 1-0. E realmente era tido lá, as manchetes nos jornais, era sempre de que era a Copa do Mundo, Interclubes, então o destaque sempre foi esse. E haja vista os jornais, né, que muitas pessoas têm até hoje e tudo, e já publicaram, inclusive na internet, a gente vê que realmente era aquilo que a gente, aquilo que a gente sempre conta e participou lá. Legal pra caramba. Agora, você me contou ali que esses jogos foram difíceis e tudo mais, era difícil também jogar no Maracanã muito cheio, o Campo do Bangu devia ser um desafio muito grande também, esses campos aqui menores que eu digo estádios menores, mas os campos eram maiores, né? Cada campo era de um tamanho diferente. Mas conta pra mim o que você me contou ali agora, o campeonato mais difícil que vocês jogaram, tal, lá no México. Nós tivemos várias participações aqui, o Botafogo deixou até de ganhar alguns títulos aqui, porque viajava muito. Nós viajávamos muito e não tinha esse conforto que tem hoje. Quantas vezes a gente dormiu em banco de aeroporto, descansava dentro de um avião, uma viagem sempre muito longa e cansativa, e estava sempre jogando, às vezes até pelo interior do Brasil, né, para poder fazer mais dinheiro, enfim, porque tinha sempre a dificuldade para pagar e isso atrapalhava muito, né. E tinha até um negócio, outra coisa também, da gente não ter ganho muitos títulos também, em relação ao que poderia ganhar pela força do time, é que sempre aquele negócio de salários atrasados, disso, aquilo. Não que o jogador entre dentro do campo lembre disso, não lembra, entendeu? Mas só que o foco durante a semana fica só centrado nisso, entendeu? Eu me lembro que o Zagallo ia falar sobre o time, o adversário e tudo, aí todo mundo, Zagallo, e tá sabendo, vai sair o pagamento, não vai, os credores estão batendo, tá? Isso atrapalhava muito, entendeu? Quer dizer, tirava a concentração toda do jogo. E com relação aos torneios difíceis que nós vencemos, porque a gente jogava, por exemplo, um dos mais difíceis que nós tivemos foi o hexagonal no México, em que tinha a força do futebol iugoslavo, que era o melhor da época naquela ocasião, e tinha o Partizan e o Estrela Vermelha, que era a base também da seleção. Lá lá em Caracas, nós ganhamos do time da Tchecoslováquia, o Over, um nome mais ou menos assim, e que tinha 8, 9 jogadores também da seleção tcheca. 3 meses depois que nós jogamos e ganhamos deles, eles estavam jogando, estreando com o Brasil na Copa do Mundo de 70, que era aquele time inteirinho dali desse time tcheco. Enfim, foram muitas viagens, muitas vitórias, e o interessante também, que você até me perguntou, a gente estava conversando sobre o negócio do Olé. O Olé começou, no México, você sabe que... Pega essa história aqui, que ela é boa. Você sabe que o Olé vem das touradas, né? Então, quando o toureiro toreia lá o touro, aí o público diz, olé. E começou esse negócio de olé com o Botafogo no México, com a geração de Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo, Zagallo, próprio Manga, enfim. Aí nós depois começamos prosseguindo, né? A série invicta que o Botafogo tinha no México, nós também jogamos lá e ficamos um bom tempo invicto. E fomos perder no México de 1-0 com um time considerado fraco, conforme eu te falei ali da coisa, que foi... Fizeram pouco dos caras lá. Na cidade de Vera Cruz, entendeu? E os caras fizeram o gol. Como é que 5 minutos que o Gerson falou antes lá falou até pro Zagallo. Pô, Zagallo, esse time aí, eu acho que o time do Neca ganha. O time do Neca era o time da escolinha do Botafogo. Né? Aí, só que aconteceu que os caras fizeram o gol com 5 minutos de jogo. Foi até um jogador brasileiro que fez, Batata, que jogou no Madureira. E depois eles não passaram do meio campo. A gente bola 5 bolas na trave, e a bola não
entrava. Conclusão, perdemos de 1 a 0, uma invencibilidade. Olha, esse jogo, uma derrota amarga. Já é de tempo que não existe bobo no futebol. Já nessa época já não existia bobo no futebol. Não, nunca existiu. Agora me conta um pouquinho do título de 2006, do Carioca 2006. Botafogo vindo numa fila grande aí, muito tempo sem ganhar o título, você pegou aquela missão. Já ia para 9 anos que não ganhava nada, né? E aí tive essa oportunidade, encontrei com o Montenegro, onde eu moro ali, ele morava também ali em Ipanema. E aí ele perguntou, você não quer treinar o Botafogo? Eu falei, quero, mas vocês nunca me chamam. Ele falou, mas você está sempre lá fora, eu fiquei 24 anos no exterior. E aí eu falei, tem mais um ano de contrato, mas pagando uma rescisão, a gente paga a rescisão e dá para fazer. Aí foi acertado isso, aí fizemos um bom time para Campeonato Carioca, por isso mesmo a gente ganhou e ganhou bem. Quem era o craque daquele time para você? Olha, o time tinha uma formação assim, tinha um conjunto bom. Se destacava, era mais elenco, né? Se destacava assim, o Dodô se destacava pela feitura dos gols, é um jogador que dificilmente perde gol, se tem a chance ele guarda mesmo. Zé Roberto era muito bom, o Rui Cabeção pela direita estava bem, o Chaide estava bem na zaga, o meio campo nós tínhamos Thiago Xavier, Dinho e Zé Roberto, que também era muito bom pelo lado esquerdo, Lúcio Flávio também já estava pela direita, depois Lúcio Flávio machucou, entrou o Joilson muito bem, enfim, tinha um grupo bom e tudo, mas era um time muito certinho. Que serviu de base depois que eu saí, até que aí chegaram 6 ou 7 jogadores, aí ficou um elenco mais encorpado. E aí que chegou junto em 2007. Para 2007. Foi um excelente campeonato em 2007, né? Também foi um bom ano. Carlinhos, prazerzaço conversar com você. Show de bola. Valeu.